6º capítulo. Meus irmãos, eu tenho a impressão que nós colocamos o padrão da vida cristã muito abaixo daquele que de fato as Escrituras nos diz. Parece que meio que se tornou o pecado normal, pecar. Às vezes nós tratamos o pecado em nossa vida como sendo uma coisa inevitável. E até nos acomodamos dizendo que somos seres humanos e etc. e assim mesmo. No entanto, eu quero mostrar para vocês essa manhã que a Bíblia fala de uma vida de vitória sobre o pecado. É evidente que não estou falando de perfeccionismo, mas eu estou dizendo para vocês que a Bíblia apresenta para a gente informações preciosas sobre como nós de fato poderemos experimentar uma vida de santidade, uma vida de crescimento, uma vida em que nós percebemos dia após dia o pecado sendo quebrado e nós experimentando uma vitalidade nova em Cristo Jesus. Eu queria que você lembrasse que na raiz de todos os problemas que você tem na sua vida, problemas pessoais, problemas conjugais, até mesmo os problemas da igreja, na raiz de todos eles está a falta de mortificação do pecado. Vidas que não estão sendo santificadas não aprendem a vencer o pecado. Agem sempre pela carnalidade. E o resultado disso é complicação, sofrimento. E quando nós pegamos cada situação, cada problema, cada dificuldade, e nós investigamos a raiz dele, nós chegamos à conclusão: em algum momento alguém deixou de mortificar a carne. Alguém deixou de ser controlado pelo Espírito Santo. Alguém deixou de viver de modo santo. Então é sobre isso que eu quero falar hoje de manhã. E eu quero ler com vocês a palavra de Deus em Romanos capítulo 6. Nós vamos ler até o verso 14, que diz o seguinte: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu já está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Amém. Amém. Meus irmãos, quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta, haviam calúnias,
havia uma oposição muito forte levantada a ele. Muitos estavam acusando o apóstolo Paulo de renegar a lei de Deus. Uma vez que o apóstolo Paulo apareceu pregando que a salvação é pela graça mediante a fé, um grupo de críticos levantou a ideia de que a consequência natural desse ensino do apóstolo Paulo seria uma espécie de liberdade para pecar à vontade, a graça barata. Então, alguns críticos estavam dizendo que o fato do apóstolo Paulo dizer que nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé, e que não é de obras, esses críticos diziam que esse ensino de Paulo levava a um comportamento libertino. Eles diziam o que continua sendo ecoado nos dias de hoje. Se é desse jeito, se a salvação é pela graça de Deus, mediante a fé, não é de obras, eu não preciso fazer nada, Deus fez tudo, segue-se que eu posso pecar à vontade. Segue-se que eu posso viver a vida do jeito que eu quero. Segue-se que eu não preciso obedecer a Deus, porque eu vou ser salvo de qualquer maneira. Isso, na teologia, é chamado de antinomianismo. Então, nomos, a palavra que significa lei, e anti é contrário, opositor, é aquele que é contra a lei, é aquele que é contra a obediência. Então o apóstolo Paulo estava sendo acusado disso. Ele estava sendo acusado de pregar uma mensagem em que ele dava liberdade para as pessoas pecarem à vontade, uma vez que elas foram salvas pelo Senhor Jesus Cristo. E Paulo escreveu esse capítulo 6, esses 14 versículos, para responder a essa acusação. E uma síntese de tudo o que ele diz aqui é a seguinte: ele responde para os seus críticos afirmando que a graça de Deus é manifestada na nossa união com Cristo. E quando nós somos unidos a Cristo, essa união quebra o poder do pecado em nossa vida. De tal maneira que, uma vez unido a Cristo e tendo o poder do pecado quebrado na minha vida, eu não preciso mais viver pecando. Se alguém vive pecando, é porque não experimentou a graça de Deus ainda. Ele diz isso no verso 14, quando diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então, uma vez que você está na graça, o pecado não domina mais, o pecado não governa mais, o pecado não manda mais os seus sentimentos. Essa é a mensagem do apóstolo Paulo nesse capítulo. E ele está lidando com um problema muito sério que acontecia naquele tempo e que chegou aos dias de hoje. É o entendimento do papel da lei, do papel dos 10 mandamentos. Onde é que se encaixa a lei na vida dos cristãos? O apóstolo Paulo diz aqui nesse capítulo que a lei de Deus exige pureza. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós temos mandamentos de Deus: sede santo, porque eu sou santo. Deus mandou através da sua lei que o povo se santificasse. Mas a lei não oferece poder para a pureza. Entenda isso. A lei de Moisés dá uma ordem: seja santo. Mas essa lei de Moisés, ela não dá poder para que você cumpra essa ordem. O apóstolo Paulo diz que com a graça de Deus é diferente. A graça de Deus não apenas chama você a ser santo, mas a graça de Deus dá poder, transforma você por dentro, de tal maneira que a graça de Deus capacita você para a santidade. A graça exige pureza e ela dá poder para que você tenha pureza. Esse é o argumento do apóstolo nesse capítulo que eu quero olhar com vocês. Meus irmãos, eu quero dizer a vocês que esse assunto é da mais absoluta importância. Há muitas pessoas que frequentam a igreja e que nada conhecem a respeito da graça de Deus. A ilusão religiosa é grande nos nossos dias. E nós precisamos ter certeza da nossa conversão. Nós precisamos ter convicção da nossa salvação. E uma das maneiras que a Bíblia apresenta da gente julgar se nós somos de Cristo ou não, se nós pertencemos ao Senhor ou não pertencemos, é avaliar se eu estou tendo uma vida de vitória sobre o pecado. E é por isso que esse capítulo é tão importante. É evidente que não estamos falando de perfeccionismo, mas nós estamos falando que é possível sim ter uma vida de vitória crescente sobre o mal e sobre as tentações. E eu quero olhar com vocês alguns versículos desse capítulo. Ele traça duas coisas.
você precisa ter duas ideias em mente. A primeira, ele trabalha com uma espécie de fundação, de alicerce. A base para você vencer o pecado. E depois ele dá 3 conselhos para esses irmãos, como tornar a prática da vitória de pecado algo que se possa experimentar. O versículo 1 ele diz o seguinte: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Era assim que os críticos de Paulo estavam interpretando as suas palavras. Os críticos de Paulo estavam dizendo assim: Paulo, já que onde abunda o pecado, superabunda a graça, então bora pecar, porque quanto mais a gente pecar, mais a graça de Deus vai ser experimentada na nossa vida. E o apóstolo Paulo começa esse capítulo fazendo essa pergunta: vocês acham que a graça de Deus é uma licença para pecar? Você acha que o fato de Cristo ter perdoado todos os seus pecados é para você viver como você quer? Você acha que é para ter salvação sem santidade? Versículo 2 ele diz: de modo nenhum. Como viveremos no pecado nós, os que para ele morremos? Ele diz: é impossível você viver no pecado, é impossível você continuar tendo uma vida de perversão, porque você morreu para o pecado. Você morreu. Você está morto para o pecado. Agora você imagina um leitor do apóstolo Paulo ouvindo isso. Ou você mesmo ouvindo. Você lê uma passagem dessa e diz: como assim eu morri para o pecado? Eu peco todos os dias. Eu sinto vontade de pecar todos os dias. Eu tenho pensamentos que eu me envergonho. Às vezes eu me pego cogitando situações que eu teria a maior vergonha que fosse exposto publicamente. Como assim eu morri para o pecado? E é nesse momento que ele apresenta a doutrina da união com Cristo. Irmãos, essa é uma doutrina fundamental, muito importante para a sua vida cristã. Ele vai dizer o seguinte, que nós morremos quando Deus nos uniu a Jesus em sua morte, sepultamento e ressurreição. E essa união com Jesus, essa ligação com Jesus é o fundamento, é a base, é o alicerce da nossa santificação. Isso significa que Deus nos uniu a Cristo, isto é, quando Cristo morreu, estávamos com Ele. Quando Cristo foi sepultado, estávamos com Ele. Quando Cristo ressuscitou, estávamos com Ele. De tal maneira que a história de Cristo não é apenas a história do Senhor Jesus, mas é também a minha e a sua história. É isso que ele está dizendo para esses irmãos. E aqui, meus irmãos, isso não é uma coisa para você sentir. Porque às vezes na vida cristã, nós não temos essa sensação de que estamos ligados a Cristo. Isso não é coisa de sentimento, isso aqui é uma coisa para você se apegar pela fé. Então, se Cristo morreu para o pecado e ressuscitou para a vida, isso significa que eu também morri para o pecado e eu também ressuscitei para ter uma vida diferente. E é por isso que o apóstolo Paulo está dizendo para os irmãos: é inconcebível viver no pecado. É parte da vida antiga, é parte da sua identidade anterior. Você já morreu para aquele tipo de vida. E aqui, irmãos, ele vai continuar desenvolvendo esse raciocínio. No versículo 3 ele diz o seguinte: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Era assim que se definia um cristão no primeiro século. Um cristão era alguém que foi batizado em nome do Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo está dizendo: vocês estão ignorando um fato importante. Nós fomos batizados na morte de Jesus. O batismo que nós experimentamos da imersão nas águas é apenas um símbolo dessa morte e ressurreição. É isso que ele diz no verso 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O apóstolo está dizendo: eu não estou apresentando para vocês uma nova doutrina. Eu estou simplesmente repetindo a experiência que vocês tiveram no dia do batismo de vocês. No dia em que vocês foram batizados, houve esse simbolismo de que vocês morreram, foram sepultados e ressuscitaram. E isso é uma demonstração do que precisa ser a sua vida hoje. Você morreu para o mundo.
Você morreu para o velho homem. Você morreu para as práticas antigas. Hoje você é uma nova pessoa. É por isso que ele usa a expressão no final do verso 4, novidade de vida. Novidade de vida é para fazer um contraste com a vida antiga, com a vida que você tinha antes de entregá-la ao Senhor Jesus Cristo. No versículo 5 ele diz assim: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo ele está indignado com essa acusação. Ele está indignado com essa mentira que estão levantando sobre aquilo que ele prega. Ele está dizendo, é uma contradição. Como é que uma pessoa que morreu com Cristo, ressuscitou como uma nova criatura, como é que essa pessoa pode viver no mesmo estado, nos mesmos desejos, nos mesmos pensamentos que ela tinha no passado? Ele diz, não é possível. Não é possível por causa da união com Jesus. Não é possível porque no momento da sua conversão você foi ligado ao Senhor Jesus. Tem poder de Jesus fluindo em você. E essa ligação, essa união com Cristo produz justificação, produz santificação e um dia vai produzir glorificação. Nada sem Cristo, tudo mediante a Ele. Meus irmãos, é nesse ponto em que a maioria de nós tropeça. Nós temos desejo de vencer o pecado, eu tenho certeza que cada um de vocês que está aqui tem desejo disso. Mas às vezes nós estamos tentando vencer na nossa própria força. Nós achamos que é a nossa determinação. Nós achamos que se nós tomarmos decisões firmes, decisões determinadas, se nós exercermos um domínio muito forte sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos desejos, sobre aquilo que pensamos e fazemos, de fato nós vamos vencer o pecado. Mas, meus irmãos, isso é impossível. A única coisa que acontece com pessoas que vivem assim é você cair numa espécie de legalismo. O apóstolo Paulo está falando que se você quer vencer o pecado, você precisa se submeter ao Espírito Santo. É na força do Espírito Santo. Você foi salvo pela graça e você é santificado pela graça também. É com base no que Cristo fez por você no Calvário que você pode vencer o pecado hoje. E é por não conhecer essas realidades que muita gente tem transformado a fé cristã num conjunto de regras, achando que santidade tem a ver com alguns comportamentos exteriores, como não cortar o cabelo, nunca colocar um brinco, não usar nenhuma maquiagem, adotar uma forma completamente diferente de vestimenta. E as pessoas pensam que santidade está relacionada a essas coisas externas que nós criamos, que não estão nas Escrituras, mas irmãos, a Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia diz que é uma coisa mais profunda. Não é uma coisa de fora para dentro, é uma coisa de dentro para fora. A santidade vem de uma união que você experimenta todos os dias. Um poder que muda você, que muda seus pensamentos, que muda os seus valores. E não pense que é um poder pequeno. Sabe aquele poder que tirou Jesus da cova? Sabe aquele poder que fez o corpo morto de Jesus ressuscitado entre os mortos? É esse mesmo poder que está operando em você hoje. É esse mesmo poder que está agindo nos seus pensamentos. É esse mesmo poder que está agindo nos seus sentimentos, nas suas ações. Então é com base nisso que você experimenta a santidade. É com base nisso que você experimenta o poder para vencer o mundo. Você foi unido a Cristo. Não é na sua força, mas é na força que Ele te dá. Então o apóstolo Paulo entendia que os nossos irmãos de Roma precisavam compreender isso. Precisavam compreender que quando ele disse que a salvação é pela graça, ele não estava dando liberdade para que as pessoas pecassem e vivessem como quisessem. Mas ele estava dizendo que essa mesma graça que te salva, ela te capacita, ela te constrange, ela te dá poder para que você experimente dia após dia uma mudança de vida, uma crescência em santidade. Pois bem, dito isso, o apóstolo sai daquilo que nós chamamos de fundamento, de alicerce, e ele começa a colocar os primeiros tijolinhos nessa construção.
E ele vai apresentar basicamente 3 conselhos, 3 orientações práticas de como os irmãos de Roma poderiam experimentar isso. Então imagina o auditório de Paulo ouvindo ele falar isso e dizendo: certo, Paulo, entendi, eu estou unido a Cristo, Cristo me dá poder, mas como é que eu experimento isso? Como é que isso acontece na minha vida? E ele vai dar 3 ideias para esses irmãos que eu quero desenvolver com vocês. A primeira delas: precisamos conhecer essas verdades. Ele diz isso algumas vezes no capítulo. No capítulo 6, versículo 3, ele começa assim: ou porventura ignorais. Então Paulo está dizendo assim: vocês não conheceram isso ainda, vocês estão ignorando o que significa estar unido a Cristo. No versículo 6 ele diz, na primeira parte, sabendo isto. É para dizer: vocês estão ignorando uma verdade importante da fé cristã. Vocês precisam saber a verdade de Deus. E aí, irmãos, aqui ele está dizendo que saber é uma coisa muito fundamental. E é por isso que na vida da igreja nós enfatizamos doutrina, nós enfatizamos estudo da Bíblia, nós enfatizamos escola bíblica dominical. Nós chegamos aqui e tentamos expor a palavra de tal maneira que force você a ler versículo, cada palavra, compreender o que o autor está dizendo, porque, irmãos, nós precisamos conhecer de fato as verdades da Escritura. E esses irmãos aqui estavam ignorantes com respeito à doutrina da união com Cristo. Tem muita gente que pensa que usar a cabeça não é parte da fé cristã. Que usar a cabeça, pensar, estudar, ler, procurar compreender, torna você frio, torna você sem virtude, sem vigor, sem fervor. Tem muita gente que acha que é isso. Tem muita gente que acha que a fé cristã verdadeira, a vida de santidade é uma grande euforia. Eu escutei uma vez de um jovem que estava numa dessas igrejas que são muito emocionalistas. Ele ficou doente e foi no médico tomar uma injeção. Aí o médico falou: vou aplicar a injeção na sua perna. Ele disse: doutor, não posso. Domingo a gente vai pular lá na igreja. E aí eu com a minha perna aqui, né, numa bezetacil na perna, não dá. Eu não vou conseguir pular. E na hora que o pastor mandar a gente pular, a gente não vai conseguir. Tá bom, então eu vou aplicar no seu braço. Mas no braço também não pode, doutor, não pode. Porque a hora que a gente levanta aqui, ó, mãozinha para o alto, todo mundo junto, também não dá. Aí o médico falou, ironizando: então eu vou aplicar na sua cabeça. Ele disse: na cabeça pode. Ele não usava a cabeça na igreja. Não pensava. Então pode aplicar, pode. Não tem nada na cabeça para usar mesmo no culto, então precisa só de braço e perna. E tem muita gente que pensa que a vida cristã é assim. Você não usa a mente. Mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo para ele: vocês precisam saber. Porque, irmãos, você tentar viver a fé cristã sem conhecimento é ativismo. E cai no risco do farisaísmo. Tem 3 elementos que caracterizam a fé cristã. O primeiro é crença, o segundo é praxis, o terceiro é relacionamento. Uma fé cristã saudável passa por essas 3 balizas. Você conhece, você tem que saber certas verdades. Tem certas coisas que se você não souber, se você não aprender, você não pode ser cristão. Segundo, você precisa praticar, você precisa viver, você precisa transformar aquilo que você aprendeu em vida. E terceiro, você precisa ter relacionamento, vida com Deus, comunhão com o Senhor, comunhão com os irmãos. Então o apóstolo Paulo está dizendo para ele: vocês precisam saber de uma coisa. Tem uma informação que vocês estão negligenciando, e é por isso que vocês estão me criticando. Que informação é essa? Verso 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Então Paulo está dizendo: a velha natureza de vocês, o velho Adão, foi crucificado com Cristo. Foi morto com Cristo. Aqui, irmãos, é para nos lembrar que a vida de santidade
Não é como a gente de vez em quando ouve, busca lá no interior do seu coração. Você já ouviu alguém dizer assim? Vai no profundo do seu coração, porque se você chegar lá e for no fundo, você vai de fato experimentar uma coisa nova com Deus. Outros que dizem assim, você tem que dar o melhor de si, você precisa se esforçar muito. Se você começar a buscar muito dentro do seu coração e querer procurar alguma coisa, sabe o que você vai achar lá? Você vai achar o velho Adão. Você vai achar o velho homem. E sabe qual é a solução para o velho Adão? Diz a Bíblia, para o seu antigo eu. Não é você dar uma invernizada nele assim, para ficar bonitinho, você colocar uma maquiagem nele. Só tem um remédio para o velho Adão, é morrer. Ele tem que ser morto. Não tem regeneração. Não tem conversão para o seu velho eu. É o que a Bíblia diz. Ele precisa ser morto. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo que a bênção do Evangelho é que quando Cristo morreu, você foi incluído na morte, no sepultamento e na ressurreição dele. Ele já fez isso por você. Paulo está dizendo que a grande bênção de Deus é que quando o Pai levou o Filho para a morte, o Pai não estava levando apenas Jesus ao Calvário, ele estava levando também o seu velho Adão. Ele estava levando o seu velho eu. E é pelo fato de Cristo ter morrido na cruz junto com o seu velho eu, que você pode hoje experimentar uma vida de vitória sobre o pecado. Eu quero dizer a você essa manhã que se você não é de Jesus, se você ainda não se converteu ao Senhor Jesus, é o velho Adão que manda em você. É o seu próprio eu. Ele que domina os seus desejos. Ele que domina o seu coração, as suas intenções. E a Bíblia diz que essa natureza é uma natureza rebelde. Às vezes essa natureza, ela vem maquiada, invernizada pela religião, pelos bons costumes, por uma boa criação, às vezes por uma boa educação. Então essas coisas ajudam a maquiar um pouco aquela natureza feia, mas por trás dela tem o velho Adão que conduz você ao pecado, a desejos que mantêm você longe do Senhor. E Paulo está dizendo, sabe qual é a solução? A solução é Cristo. Cristo levou o velho Adão com ele quando ele foi crucificado. Então você hoje não é mais obrigado a pecar. O pecado não é mais uma realidade inevitável em sua vida. Ele diz, você não precisa mais servir o pecado como se você fosse escravo, servo dele. Porque Cristo matou essa realidade em sua vida. Ele é o seu governante agora. Então você morreu para o pecado. Sempre que eu falo disso, eu lembro de um personagem da história eclesiástica que eu tenho muita admiração. É o Agostinho de Hipona, que na teologia católica é chamado de Santo Agostinho. E esse homem, antes de se converter a Jesus, ele teve uma vida muito perversa do ponto de vista moral. Ele era um homem muito devasso. E de fato ele experimentou uma transformação radical em sua vida. E alguns anos depois, ele já crente no Senhor Jesus, já era pastor, ele foi fazer uma visita na cidade dele. Aquela cidade que no passado ele tinha farrado muito por lá. E ele estava andando pelo mercado, e de repente ele ouviu assim um psiu, Agostinho. Aí ele deu aquela olhada assim, só de rabo de olho assim, quando você não quer saber quem é, né? Você olha assim, meio desconfiado, mas não quer olhar para ter certeza. E quando ele olhou, era uma daquelas mulheres que ele teve casos. E ele apertou o passo, né? Apertou o passo, apertando o passo, entrando no meio do povo. E a mulher, discreta, né? Agostinho! E ele, constrangido e tentando, aquela mulher atrás dele, chamando. Aí ela, para terminar de matar o homem, né? Ela disse, Agostinho, eu sou aquela. Aí ele parou, né? E parou. Aí olhou para trás e disse, mas eu não sou mais aquele. Isso é união com Cristo. Ele entendeu o que Paulo está dizendo. O que significa estar unido a Cristo?
significa que você não é mais aquele, você não é mais aquela. Aquele eu foi morto. E Paulo está dizendo, vocês, irmãos de Roma, vocês precisam saber disso. Morreu, você não precisa mais servir o pecado como se fosse escravo. Ele continua no versículo 7, aprofundando mais essa questão, dizendo o seguinte: porquanto quem morreu já está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Então ele está dizendo, olha, Jesus não permaneceu morto, Jesus ressuscitou. E quando Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. E agora Ele é o nosso Senhor. Nós não somos mais servos do pecado. Aí vocês vejam no versículo 9 que ele repete a mesma ideia. Sabedores disso. Está vendo que é a segunda vez que ele diz? Vocês precisam saber dessas informações. Ele diz, sabedores de quê? Havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Então ele está dizendo, vocês precisam saber disso. Cristo morreu, você morreu. Cristo ressuscitou, você ressuscitou. E nesse estado ressurreto de nova vida, você tem um novo Senhor. E esse seu Senhor não é mais o pecado. Esse seu Senhor é o Senhor Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo aqui como é que você vence o pecado em sua vida. Primeiro, tomando conhecimento. Tomando conhecimento de que quando Cristo morreu, você morreu com Ele. Quando Cristo ressuscitou, você estava lá com Ele. E é por isso que, com essa realidade, de que o velho Adão foi crucificado, e que no seu coração existe uma ressurreição, uma nova pessoa, uma nova vida, você pode experimentar uma transformação de vida. Meus irmãos, eu quero dizer a vocês essa manhã que Deus promete para a gente uma vida de vitória sobre o pecado. Que não tem um pecado na sua vida que você possa olhar para si e dizer, eu não tenho condições de superar isso aqui, eu não tenho condições de vencer isso aqui, é mais forte do que eu. Tem condições. Primeiro você tem que saber dessa realidade. E sabe como é que você toma conhecimento? Lendo as Escrituras, orando, vindo para a igreja, ouvindo pregações, participando de grupos de crentes em que um estimula os outros e lembra um ao outro essas realidades. É assim que nós tomamos conhecimento disso. Ele dá um segundo conselho. O primeiro é que eles precisam saber. O segundo, temos de nos considerar. É o segundo conselho dele, está no verso 11. Ele diz assim: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Essa palavra considerar é uma palavra que é retirada do campo da matemática. Então ele está meio assim que chamando os irmãos a fazer as contas. Façam as contas aqui. Eu morri com Cristo. Cristo ressuscitou. Eu ressuscitei com Ele. Qual é o resultado disso? O resultado é que eu preciso me considerar morto para o pecado e vivo para com Deus. Novamente, irmãos, eu quero enfatizar uma coisa. Nós não estamos falando de sentimento. Nós não estamos falando que você precisa ter um sentimento grande no seu coração, que isso é verdade. Não é isso. Ele está falando que nós precisamos nos apropriar disso pela fé. Nós precisamos nos agarrar a isso como sendo a pura verdade de Deus. Ele está dizendo que diante do que Cristo fez, você pode de fato experimentar vitória sobre o pecado, vencer o mundo, vencer a carne, vencer o diabo, lutando com uma força que não é só sua, que não é sua de jeito nenhum, mas que reside no próprio Senhor Jesus Cristo, vivendo em comunhão com o Senhor Jesus. Se você chegou aqui essa manhã e você está enredado em algum tipo de pecado, você está preso às algemas terríveis de algum tipo de maldade, é porque você deixou de viver isso aqui. Você deixou de experimentar isso aqui. Você deixou de ter comunhão com o Senhor Jesus. Você permitiu que o mundo, a carne, o diabo, tirasse você dessa posição que Deus te colocou. Conta-se que na Segunda Guerra Mundial, os japoneses não tinham tanques de guerra para enfrentar os Estados Unidos. E aí eles colocavam um sniper
que ficava atirando naquela parte de cima do canhão, que vocês já viram assim, que destampa e o cara coloca a cabeça para fora. Ele mirava ali e só ficava atirando ali, atirando ali, atirando ali, atirando ali. Até que quem estava dentro do canhão achava esquisito aquele barulho batendo sempre no mesmo lugar, e o cara saía da sua posição e abria a escotilha para olhar. E quando ele abria a escotilha, tiro na cabeça. Eu estou dizendo para você que o pecado quer tirar você da posição que Deus te colocou. E todas as vezes que você ouve o convite do pecado e sai da posição que Deus te colocou, você leva um tiro. Você fraqueja, você cai. Então esse é o conselho do apóstolo Paulo. Vocês precisam fazer as contas. Vocês não precisam sair mais dessa... Deus colocou vocês em uma posição de vitória sobre o pecado. Não saiam dessa posição. O terceiro conselho está no verso 12. É igualmente glorioso esse conselho. Todos nós precisamos dele. Ele diz: temos de nos oferecer a Deus. É o terceiro conselho dele. E ele diz o seguinte: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Ele diz: já que você ressuscitou com Cristo, já que Deus colocou você numa posição em que você não precisa mais ser escravo do pecado, se ofereça a Deus, se entregue a Deus. Uma vez que nós estamos mortos com o Senhor Jesus, nós podemos agora nos oferecer a Ele. Eu não sei se você percebeu, no verso 12, ele retrata o pecado em termos de um rei. Ele diz no verso 12 o quê? Não reine. Então ele está dizendo que o pecado é como um rei que está em você, que quer dominar a sua vida, que quer dominar os seus pensamentos, as suas faculdades mentais, quer dominar toda a sua vida. E ele está dizendo que o poder desse rei já foi quebrado. O Senhor Jesus já quebrou isso, e agora você tem um novo rei, o Deus Pai. Ele governa a sua vida, não é mais o pecado que lhe governa. Deixe-me tentar ilustrar isso da seguinte forma. Imagina que você é um escravo, nos mesmos termos que tivemos no Brasil, alguns anos atrás. Existe um contrato entre você e o seu senhor, de que enquanto um dos dois viver, aquela condição de escravo deve permanecer. Ou seja, enquanto eu viver, ou o meu senhor viver, eu devo ser escravo e ele deve ser senhor. Só que de repente vem um libertador. O libertador tem duas opções: ou ele mata o senhor para libertar o escravo, ou ele mata o escravo e deixa o senhor ser escravo para que o senhor mesmo vá trabalhar. Se você fosse o libertador, quem você mataria? Você mataria o senhor ou você mataria o escravo? A maioria de nós diria: mataria o senhor, né? Eu não gosto de matar, mas se vai matar, então vamos matar o senhor. Mas o texto não está dizendo que Deus matou o senhor. Quem foi que Deus matou? Deus matou o escravo. Ele está dizendo: para eu libertar vocês, eu matei vocês e depois eu ressuscitei. Então agora vocês não são mais dele. Ele não pode mais vir reivindicar domínio, senhorio, governo sobre a sua vida. Você pode dizer: não, eu morri, o nosso contrato dizia que eu tinha que servir até que eu morresse. Eu morri. Agora eu ressuscitei, eu tenho um outro Senhor, é o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aquele senhor cruel não pode mais dizer para você o que você tem que pensar, o que você tem que fazer, os sentimentos que devem moldar o seu coração. Imagina a seguinte cena: Israel, 400 anos sobre a escravidão de diversos faraós, e Deus faz aquela obra linda, liberta eles. Eles atravessam o mar, vocês lembram da história? Imagina o mar se fechando e tem Faraó de um lado do mar e o povo de Israel do outro. E de repente Faraó começa a gritar: povo de Israel, voltem para cá,
Nós estamos há 400 anos juntos. Tivemos tantas experiências boas. Eu conheço vocês, vocês me conhecem. O Egito é farto. O Egito tem cebolas, melões. Vocês vão ficar andando nesse deserto. Venha para cá, venham para cá. Aí você imagina o povo de Israel saltando no mar e atravessando o mar para ir se curvar diante de Faraó novamente. Eu estou dizendo que é isso que acontece toda vez que você peca. É isso que acontece. Deus já te livrou desse rei cruel. Deus já te remiu. Esse rei não governa mais a sua vida. Mas todas as vezes que você resolve pecar, é como se você estivesse atravessando o rio de volta para se prostrar diante desse rio. Então esse rei, ele continua chamando você. Ele continua fascinando você. Ele continua oferecendo promessas que não pode cumprir. Ele trabalha com ameaças, ele trabalha com medos, ele trabalha com vulnerabilidades. Mas a grande verdade é que ele não é mais o governador da sua vida. Você pode agora, como diz o apóstolo Paulo, se oferecer a Deus. Senhor, eu sou teu. Eu sou teu, eu morri para isso aí acabou. Paulo diz, ofereça os membros do seu corpo como instrumentos de justiça. Irmãos, esse é o propósito da nossa vida. Para que nós existimos? Nós existimos para nos oferecer ao Senhor. Então é como se você dobrasse o seu joelho e dissesse assim, Senhor, no passado, a minha boca, os meus pensamentos, o meu tempo, o meu dinheiro, as minhas energias, todas essas coisas eram consagradas ao pecado, aos meus desejos e à minha vontade. Mas hoje, eu morri. O Senhor me ressuscitou. Então está aqui, Pai, tudo é teu. Minha boca é tua. Meus bens são teus. Meu tempo é teu. Tudo aquilo que no passado eu empreguei para viver no pecado, agora eu estou entregando a Ti. Isso, irmãos, é ser instrumentos de justiça. E eu quero te dizer que é para isso que existe a igreja. Para que a igreja? Por que a igreja é importante? Porque a igreja ajuda você a viver como servo de Deus. A igreja te dá a oportunidade de consagrar o que você tem ao Senhor Deus. Eu quero lembrar vocês que eu não estou falando de perfeccionismo. Eu sei que nós somos pecadores e que nós vamos continuar pecando. Mas eu estou dizendo que nós podemos ter intervalos maiores sem pecar. Se você peca insistentemente, tem algo errado com você. Se tem um pecado que escravizou você de tal maneira que você não consegue largar, tem algo errado com a sua vida. Porque Deus te prometeu uma vida de vitória sobre o pecado. Deus disse que o pecado não reina mais. Então se você cai sempre no mesmo, você precisa pensar se de fato você tem se apropriado dessa comunhão com Cristo. Se você está permitindo que essa energia que tirou Jesus Cristo da morte opere dentro do seu coração, mudando os seus sentimentos. Irmãos, a alegria vem e vai. Tem dias que nós estamos muito alegres, tem dias que nós estamos muito tristes, mas santidade é constante. Sentimentos mudam. Um dia nós estamos nos sentindo muito bem, outros dias estamos nos sentindo muito mal, temos dias que nos sentimos em escuridão. Mas a santidade pode ser uma experiência constante. Então, terminando, eu queria levar você a pensar em que você se encaixa em tudo isso que acabamos de falar. Onde é que você está? Quem é o rei que está governando a sua vida nesse momento? Quem é o rei? Você precisa saber, como disse o apóstolo Paulo, dessas coisas. E uma vez tomado conhecimento, você precisa se apropriar pela fé, dizendo, Senhor, eu creio na Tua palavra. Eu creio que o pecado não terá domínio sobre a minha vida. Eu creio que o Senhor é o meu governante, que o domínio daquele rei terrível já foi quebrado no Calvário. Então pense nessas palavras. Olhe ao Senhor essa manhã. Fale com Deus. Senhor, eu sei que a minha vida precisa mudar. Eu quero experimentar uma transformação. Me ensina. Abra os meus olhos para que eu veja essa realidade. Que eu veja o meu Redentor em glória. Que eu perceba
aquela maravilha que Ele fez na cruz. Faz-me amá-lo com o que eu tenho, com o que eu sou. Me ajude a experimentar esse poder que vivificou Jesus dos mortos, experimentando na minha consciência. Me livra da escravidão, dos maus hábitos, dá-me alegria na pureza. Fale com Deus hoje. Irmãos, eu quero te dizer que uma oração dessa é uma oração que Deus tem pressa em responder. Deus se agrada de responder quando nós clamamos assim. Deus, Ele nunca despreza o contrito de coração. Então que Deus nos abençoe. E que a partir de hoje, uma vez que você sabe, como diz o apóstolo Paulo, você pode de fato experimentar uma vida de vitória, de crescimento em santidade na presença do Senhor. Amém. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Nós te glorificamos, Deus, nós te agradecemos. Nós te louvamos porque aquela cruz maldita não foi apenas a morte do Senhor Jesus, mas foi também a nossa morte, a morte do nosso velho eu. Que aquela sepultura em que o Senhor Jesus permaneceu 3 dias não foi apenas dele, mas foi nossa também. Que a ressurreição do nosso Salvador, em que Ele vence o corpo de pecado, é nossa também. E uma vez, ó Deus, que nós sabemos disso, nós pedimos que o Senhor aplique isso ao nosso coração. Que o Senhor nos dê fé para nos apropriar dessa verdade. E uma vez, Senhor, agarrados a Cristo, dependendo exclusivamente desse poder que flui do Calvário, que o Senhor nos ajude a viver uma vida de vitória sobre o mal, sobre o pecado, sobre as tentações e os desejos. Não permita, Senhor, que nós sejamos escravizados por esse velho Senhor. Não permita, Senhor, que nós saiamos dessa posição de ressurretos em Cristo, de novidades de vida, para voltar para uma nova vida. Mas que por Tua graça, esse velho Adão venha ser crucificado dentro do nosso coração com aquele poder que está na cruz do Calvário. Eu peço que o Senhor nos faça experimentar essa realidade e nós oramos a Ti nessa manhã no nome de Jesus.